Olá pessoal, bem-vindos ao número 4 da nossa disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração, certo? A aula de hoje é sobre ilustrações, tá? Que é tudo aquilo que não é texto que a gente vai apresentar no nosso trabalho, certo? No nosso documento. Então, primeiramente, por que usar ilustrações? Por economia, né? Tem muitas informações que a gente pode passar de uma forma mais concisa, né, com um quadro, com uma tabela, com um gráfico. Né? Vocês, enfim, no ensino médio e no ensino fundamental trabalharam com gráficos, sabem a utilidade que eles têm em passar informação, certo? Também a questão de clareza. Às vezes, mostrar um gráfico, mostrar uma imagem, consegue passar muito mais informação de uma forma muito mais clara para o leitor do que ter que descrever toda uma situação. Então, um layout de uma loja, por exemplo, né, você pode mostrar um mapa de uma cidade, você pode mostrar um gráfico de vendas. Tudo isso são formas de a gente passar a informação mais fácil, certo? Mas não é legal a gente simplesmente jogar essas ilustrações no meio do texto. Né? Então é importante a gente dizer assim, né, essas informações, ou a ilustração, ou a figura, ou o gráfico a seguir apresenta tais informações. E aí você usa essas informações para suas conclusões, para a sua apresentação do trabalho. Né? Então, a ilustração ela tem que ser um auxílio ao texto. Ela não substitui o texto. Ok? Então, a gente tem diversos tipos de ilustração, mas todas elas vão ter um título, né? E no título a gente vai falar qual que é o tipo dessa ilustração. Então, aqui no nosso caso, a gente tem uma figura. E a gente vai ter um número de ocorrência. Então, essa é a primeira figura que vocês estão vendo neste slide. Então, essa é a figura 1. E o nome dela é meme. Ok? Então, sempre na parte superior, a gente vai ter tipo, número de ocorrência e nome. E na parte inferior a gente vai ter a fonte. Tá? A fonte ela vai ser apresentada no formato de citação, se for uma imagem ou uma figura ou uma ilustração que não foi a gente que produziu. Né? Então, se eu tirei de um site, se eu tirei de uma outra revista, se eu tirei de um livro, qualquer que seja o caso, eu vou citar quem que é o autor original daquela ilustração. Se fui eu que produzi uma tabela, um gráfico, alguma coisa que eu fiz durante o trabalho, certo? Ou, enfim, se for uma equipe, a nossa equipe fez durante o trabalho, né? A gente usa a expressão elaborado pelo autor em tal data, tá? Para deixar claro se foi elaborado durante esse trabalho ou se foi elaborado pelos autores anteriormente. Ok? A fonte abaixo ela é tamanho 10, que nem as citações longas que a gente falou na aula passada. Tá? E aí a gente tem a expressão fonte, dois pontos, e a citação da fonte em si. Certo? Então, aqui em cima a gente tem o tamanho 12, que é o tamanho padrão, né, da nossa fonte, do tamanho da letra. Certo? A fonte embaixo ela é menorzinha, então é o tamanho 10. A gente tem vários tipos de ilustrações. A gente tem gráficos, tem mapas, tem organogramas, que vai ser uma coisa que a gente vai usar bastante em administração, né? E tem quadros. A única exceção, a única ilustração que ela é diferenciada dos outros é a tabela. Tá? Todas as outras vão funcionar da mesma forma. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma figura grande. Tá? Então, esse mapa, por ser muito grande, ele foi colocado de lado e ocupa uma página inteira. Okay? É um exemplo de uma ilustração maior. Qual que é a diferença de tabelas e quadros? Tá? Tabelas elas têm como objetivo principal passar números. Tá? Então as tabelas elas são formatadas para passar números e elas têm as laterais abertas. Estão vendo aqui? Né? Que aqui não tem o risquinho aqui, né? Horizontal, vertical. Então elas têm as laterais abertas. Tem os títulos em destaque e o foco é apresentar números. A gente tem, então, separadores, né, rótulos de dados que vão apresentar esses números. Ok? Tabela, fonte. Aqui a gente tem outro exemplo.
Esse é um quadro. Por quê? Porque o foco dele não são números, tá? Então, como ele é um quadro, ele vai ter as laterais fechadas, certo? Também os títulos das colunas em destaque, tá? E aí ele pode ter quantas informações quiser, 4, 5, 6, 7 colunas, quantas linhas quiser. O quadro ele é mais flexível, tá? A única que tem uma regra específica para ela são as tabelas, porque, enfim, essas regras levam em consideração todos os tipos de trabalhos científicos e tem trabalhos científicos que têm muito número, né? Então a tabela acaba precisando de uma atenção especial, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Ok? Ok, vocês fizeram lá, colocaram todas as ilustrações, os gráficos, os organogramas com os seus títulos bonitinho, com as fontes corretamente, tá? Lembrando sempre de que a gente coloca a citação na fonte, mas tem que colocar a referência lá no final, tá? Não pode faltar. Ok, aí a gente vai apresentar a lista de ilustrações, tá? Esse é um elemento pré-textual, então se você tiver ilustrações no seu trabalho, você tem que colocar antes do sumário, tá? A lista de ilustrações. Ele é um elemento obrigatório, considerando que você tenha ilustrações. Se o seu trabalho não tem nenhuma ilustração, então não precisa colocar, tá? Mas se tiver, você tem que fazer uma página com a lista de ilustrações. Aqui na direita a gente tem um exemplo, tá? E ela pode ser dividida em listas específicas. Então, se você tem muitos gráficos, você tem muitas figuras, você pode fazer uma lista de gráficos separado de uma lista de figuras. Tá? Vocês vão ver que alguns livros, alguns trabalhos mais longos têm esse tipo de separação. Tá? Mas isso só pode ser feito se você tiver pelo menos 5 elementos de um desses tipos. Então você precisa ter pelo menos 5 gráficos, ou pelo menos 5 figuras, ou pelo menos 5 organogramas, ou whatever. Tá? Aí vocês colocam de forma separada. Se não, vocês vão colocar uma lista de ilustrações que vai apresentar o rótulo, então no caso aqui, figura, o índice, figura 1, figura 2, figura 3, o título, que é o nome, né, daquela figura ou daquela ilustração, e o número da página que a gente pode encontrar essa ilustração. Tá? Tudo isso, como sempre, está lá no nosso manual da UDESC, vocês podem conferir para tirar as dúvidas. Ok? Mas, se ainda assim ficarem dúvidas, entrem lá no Moodle, no nosso fórum de dúvidas, tá? Lembrem sempre, coloquem o título do post, o título da postagem, como a pergunta de vocês. Porque daí os colegas que tiverem a mesma dúvida podem ir lá e ver a resposta já para a pergunta de vocês. Não precisa ficar esperando eu responder. Mas coloquem as dúvidas lá que eu vou responder o mais rápido possível. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.